A internet de hoje é algo muito distante do que imaginavam os seus pioneiros. A nova fronteira, que transcende o tempo e o espaço, infinito em possibilidades, hoje consegue reunir os piores pesadelos do ultraliberalismo econômico e dos estados supertotalitários, o que compromete severamente os nossos direitos mais básicos enquanto parte de uma sociedade. Mas diante disso tudo, não existe resistência? O fluxo de dados que chega às nossas máquinas é controlado, seja por estados tentando restringir a liberdade de pensamento e expressão, ou por corporações buscando atender aos seus interesses econômicos. Pior que isso é o fato de que as informações das nossas vidas pessoais, dentro e fora da rede, se tornaram uma commodity valiosa, capturadas muitas vezes sem o nosso consentimento ou sequer o nosso conhecimento. You have to realize that all those services are spying on you. Running an app to talk to a business is a big step downward from visiting the website, even if there were non-free code in the site's pages. Businesses want to have people use apps because that gives them more power to control people and track them and snoop on them, which is exactly a reason why we shouldn't go along. Thousands of the most popular Android apps that people had to pay for, 60% of them were recognizably snooping on the users. And of the gratis apps, the ones that didn't charge a fee, 90% of them were recognizably snooping on users. So these programs, all of which are non-livre, non-free, most of them are malware. You can ask what kind of business is behind it. So ask yourself all the time, why the hell give us these programs, this software for free? Because they are good guys? Actually, mostly not. It's because they have some kind of business. Think about it. And find out and read about it. And then you can start to think how you want to use this interface and if you really want to trust that people. E eles têm uma força e uma capacidade de não só de perceber ou de ter um controle ou de ter uma coleta de dados absurda dos cidadãos do mundo inteiro. Isso a gente já sabe muito bem. Mas eles têm também, isso a gente não sabe tão bem, um poder de moldar o que essas pessoas acessam. Então, o que a gente falava há alguns anos atrás do poder da Globo de manipular um debate político, por exemplo, é absurdo e é incontrolável, porque como é uma plataforma fechada, você não tem acesso, você não sabe, você pode talvez tentar deduzir, mas você não sabe quais são os mecanismos que eles estão usando, quais são os critérios que eles estão utilizando para mostrar essa ou aquela informação para cada pessoa. Ou seja, você está totalmente refém, você está expondo a sua vida inteira para uma empresa e essa empresa está sendo a intermediária entre você e todo o conhecimento e tudo que está acontecendo na humanidade. Restrição e violação de direitos fundamentais, espionagem massiva, discriminação econômica, da perseguição ao nosso pensamento crítico até o prejuízo financeiro. À medida que governos e corporações aumentavam o seu controle sobre a internet, também crescia a importância da figura do whistleblower, ou denunciante.
Os whistleblowers são pessoas ou coletivos que ocuparam alguma posição dentro das estruturas de poder ou que tiveram acesso a elas. E ao constatar práticas obscuras dentro dessas estruturas que colocam em risco os direitos fundamentais, os whistleblowers denunciam essas condutas. Em 2013, um deles, Edward Snowden, sacudiu o mundo. Snowden denunciou um aparato de espionagem em escala mundial, envolvendo agências de segurança de 5 países liderados pelos Estados Unidos. Esse aparato de segurança era tão sofisticado e tão poderoso que, se não fossem pelas evidências apresentadas, seria quase impossível de se imaginar. Países inteiros, seus cidadãos e seus governantes estavam sendo grampeados pelo que ficou conhecida como a Aliança dos Cinco Olhos. The state is very powerful. It has to be very powerful to do its job. So, because it's powerful, we have to keep it closely in check. States tend to do things secretly, often very dangerous or oppressive things. They do it through fear. That's why any act of terrorism is so useful to setting up the security, surveillance, tyranny state. We have to watch out for the politics of fear. And the way that happens is with the help of whistleblowers, people like Edward Snowden in the US. We depend on them to make democracy function. As reações ao redor do mundo foram imediatas. Relações diplomáticas ficaram estremecidas. A então chefe do Estado brasileiro, Dilma Rousseff, fez um discurso acalorado na ONU em defesa das soberanias nacionais e direito fundamental à privacidade. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. A ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos Estados frente a essas tecnologias. After the Snowden leaks, one of the most angry reactions came from President Dilma in Brazil because the documents released by Snowden showed that the U.S. was very aggressively eavesdropping on Brazil, on